Olá, tudo bem? Como vocês estão? Como passaram a semana? Com muita chuva, será? Aqui onde eu estou está chovendo bastante. Tudo que nós rezamos para chover agora está chovendo de uma vez, né? Então, na semana passada nós falamos, sobre a missão de cuidar da terra, a nossa mãe terra, da possibilidade de ver o cuidado como o meio ambiente como uma das dimensões da missão. E hoje nós vamos falar do martírio, vamos falar da cruz. Um tema que era muito caro à Madre Leônia, porque ela se identificava com a dimensão redentiva da cruz de Jesus. Então, a cruz e a missão, superar desafios e perseguições. A iluminação bíblica que nos acompanha hoje é de Mateus 5, de 10 a 12, e diz assim, lá nas bem-aventuranças: Felizes os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Felizes sois vós quando vos injuriarem, perseguirem, e mentindo disserem todo tipo de mal contra vós por causa de mim. Alegrai-vos e exultai, porque será grande a vossa recompensa nos céus. Então nós vamos conversar sobre a missão e o caminho da cruz. A missão cristã nunca foi um caminho fácil. Desde os primeiros discípulos até os missionários de hoje, o anúncio do evangelho sempre encontrou resistência. Jesus nos advertiu: se perseguiram a mim, também perseguirão a vós. João 15, 20. No entanto, ele nos assegura que a fidelidade ao reino de Deus traz uma alegria maior que qualquer sofrimento. Então nós podemos compreender que o sofrimento faz parte da vida missionária. O Papa Francisco, na audiência geral de 2019, diz assim: a cruz é o preço da fidelidade ao Evangelho. Não existe missão sem a cruz, porque a cruz é a expressão máxima do amor. Então a cruz na missão, ela não é apenas uma metáfora, uma coisa bonita, Mas ela é uma realidade. Muitas vezes, os missionários enfrentam perseguições, às vezes diretas, como nos casos de prisões, de ameaças, de martírio. Mas também existem as perseguições indiretas, quando acontece a rejeição, a incompreensão, os desafios estruturais. Então hoje, mais do que nunca, sobretudo na realidade do Brasil, nós estamos vivendo essa rejeição, essa incompreensão, essa indiferença. Então é um tipo de cruz também, porque os missionários querem dar a sua vida, querem anunciar Jesus, acreditam e apostam na missão e às vezes se deparam com a indiferença, com a crítica, com indiretas, com rejeição, não é? Mas ser missionário é sempre seguir o Cristo crucificado, que sofreu sim, mas venceu. Venceu pelo amor. Como exemplo bíblico de cristãos que sofreram a perseguição, nós temos a vida dos apóstolos, a vida de Paulo. Por exemplo, São Paulo enfrentou prisões, açoites, naufrágios, mas ele nunca desistiu. Ele dizia: completo na minha carne o que falta às tribulações de Cristo pelo seu corpo, que é a igreja. Colossenses 1, 24. E no decorrer de toda a história da igreja, nós temos muitos exemplos de mártires. Já lá nos primórdios, nos primeiros tempos da igreja, tivemos muitos mártires. A história da igreja é uma história marcada pelo sangue dos mártires. A evangelização ela foi regada e fecundada pelo sangue de muitos mártires. Eles são testemunhas da fidelidade de Cristo até o fim. Mas vamos lembrar de alguns mártires, de algumas experiências de martírio, ou pelo menos de perseguição e sofrimento, dos últimos tempos. Por exemplo, São Maximiano Kolbe, ele é de 1894 a 1941. Foi um missionário franciscano que evangelizou no Japão. Ele foi preso no campo de concentração de Auschwitz e ali ele ofereceu a sua vida para salvar um pai de família.
Então foi um tipo de martírio onde ele se colocou no lugar de outra vítima. Morreu por alguém. A sua entrega é um exemplo de amor missionário até a cruz. E aqui no Brasil nós temos Santa Dulce dos Pobres. Ela não morreu mártir, né? Mas ela viveu entre 1914 e 1992. Porém, em sua vida, ela sofreu perseguições por seu trabalho com os pobres na Bahia. Então, muita gente a desprezou, a ameaçou, a confrontou, a humilhou, mas ela não cedeu. Ela foi ameaçada, enfrentou oposição, mas permaneceu firme no seu serviço missionário. E hoje ela é um ícone de amor cristão no Brasil e até na América Latina. Então, olha aí que lindo, né? Nós também podemos viver esse tipo de martírio através do testemunho diário na fidelidade, sem derramamento de sangue necessariamente. E nós temos a irmã Dorothy Stang, de 1931 a 2005. Ela não é brasileira, mas ela morreu no Brasil, morreu mártir. Missionária que dedicou a sua vida à defesa dos pequenos agricultores e da floresta amazônica. Muito em consonância com o nosso tema da campanha da fraternidade e com o tema que nós tratamos na semana passada. Ela foi assassinada por denunciar injustiças. Viveu até o fim a missão como compromisso com os pobres. Pouco antes de morrer, ela citou as bem-aventuranças. O Papa Francisco, falando sobre os mártires, numa homilia em 2015, disse assim: ainda hoje há mais mártires do que nos primeiros séculos da Igreja. Eles são testemunhos da fé que não se curva diante do mal. Então nós estamos falando de grandes santos, de mártires, de pessoas que deram a sua vida, que testemunharam assim de maneira pública, né, com visibilidade, a sua fé. Mas também nós, cada um de nós, vivemos a cruz na missão do dia a dia. Então eu, você, cada um de nós, você mãe de família, você pai, você filho, né, você profissional das diferentes áreas, você também vive a cruz na missão do dia a dia. Então assim, nem todas as pessoas são chamadas ao martírio físico, mas todos nós enfrentamos cruzes na missão. Às vezes é a rejeição ao nosso testemunho cristão no ambiente de trabalho. Outras vezes é o cansaço na evangelização e no trabalho missionário, quando os frutos demoram a aparecer. E como é difícil, né? Quando a gente trabalha, se dedica, faz toda uma estratégia de evangelização, prepara o material, né? Faz aquele encontro, mas os frutos demoram a aparecer. E também a dimensão da solidão para se manter fiel ao Evangelho em um mundo que é relativista, em um mundo que nos ignora. Parece que nós somos uma voz que clama no deserto, não é assim? E às vezes ali na vida da família, né? Você tem uma vida de fé, você testemunha, você acredita, e de repente você não consegue ver os frutos nem ali mesmo na sua família. Quanto sofrimento, quanta cruz. Essa é a cruz do dia a dia que deve ser assumida. Para a Madre Leônia, o missionário não caminha para o sucesso, mas para a fidelidade. Quem é fiel no amor, mesmo na dor, já participa da vitória de Cristo. E fica aquela perguntinha para a gente seguir refletindo durante este dia. Qual é a minha cruz na missão? Qual é a minha cruz na vida familiar? Qual é a minha cruz na minha vocação? E como eu a estou carregando? Será que eu estou carregando a minha cruz? Ou será que eu estou arrastando, reclamando, murmurando, sem conseguir vivê-la e integrá-la no mistério da redenção? E vamos rezar então pedindo a força do Espírito Santo, a força de Deus para seguirmos firmes na nossa missão. Senhor Jesus, que foste perseguido, rejeitado e crucificado, mas nunca deixaste de amar. Dá-nos coragem para enfrentar os desafios da missão, fé para suportar as provações e amor para responder ao ódio com a tua paz. Fortalece os missionários que sofrem perseguições
e que possamos carregar nossa cruz com esperança, sabendo que a tua vitória já é nossa. Amém. E sempre lembrando que a cruz não é o fim da missão. Nós não vivemos a missão pensando na cruz. A cruz é consequência. A cruz é caminho para a ressurreição. Então não podemos colocar o foco na cruz. A cruz é consequência do nosso compromisso de seguimento. Se permanecermos fiéis, Deus nos dará forças para superar os desafios. E no final ouviremos dele: servo bom e fiel, entra na alegria do teu Senhor. Eu espero de verdade que esta reflexão nos motive a abraçar a nossa cruz na missão, com coragem, ousadia e amor. Fiquem com Deus, um grande abraço e até a semana que vem, se Deus quiser. E não se esqueçam de curtir, de comentar, de compartilhar. Eu acho que vocês já sabem disso, mas quando a gente curte, quando a gente comenta, o YouTube entende que este conteúdo é importante e ele mesmo se encarrega de fazer chegar a mais pessoas e não apenas àquelas que já nos seguem, tá bom? Então façam aí um pequeno comentário, façam uma prece, façam uma oração e não deixem de curtir e, se possível, compartilhar. De olhos fixos em Jesus, avançaremos sempre além, fazendo história, fiel memória do Verbo eterno neste chão. Nosso horizonte, meta e luz, é o seu reino que hoje vem, e o ponto ao qual nós já chegamos nos leva à mesma direção. É o nosso olhar, o olhar de Deus, que se inclina sobre o rosto sofredor. Deus, a compaixão pelos irmãos, vida sem vez nem voz, livre e decidir.